Salve, salve rapaziada, espero que todos vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu venho trazer mais um episódio da nossa série continuando a história de Tokyo Revengers. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aí, já deixa aquele like e ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Se caso você não assistiu o episódio 47 da nossa série, olha, tem muita coisa importante naquele episódio, é praticamente essencial que você assista. E no começo do episódio 48 da nossa série, a gente tem a Ema bem pequenininha com o Izana e a sua mãe. Como a gente viu no episódio passado, o Izana também é um irmão da Ema e do Mike. Aqui, a mãe da Ema está falando: Ema, se despeça de seu irmão. O Izana fala: acho que é um adeus, o mano vai ir para a escola agora. A Ema acaba perguntando para ele: escola? É um lugar divertido? O Izana depois fala: sim, com certeza, um dia nós vamos nos encontrar de novo, é uma promessa, Ema. Depois, acaba voltando para aquele momento que estava a Ema, o Mike, o Draken e o Takemichi. Naquele momento, a Ema fala: qual é, Mike? Eu já te contei isso até demais, porque ele é seu meio-irmão. Meu sobrenome original era Kurokawa, e eu tenho um irmão com este sobrenome também. O Draken olha pro Mike com essa cara, porque o Mike não se lembrava de jeito nenhum sobre isso. Naquele momento, o Takemichi fala: se ele é irmão da Ema, então quer dizer que ele é irmão do Mike. Isto é chocante. A Ema, brava com o Mike, fala: saco, você nunca escuta ninguém. E gente, olha só essa cara do Mike. Nesse momento ele acaba falando: ah, agora eu me lembrei. Só que o Draken sabe que ele tá mentindo, então ele fala: mentiroso. Depois o Takemichi acaba falando: Ema, seu irmão Kurokawa Izana, tem alguma coisa que você se lembra dele? A Ema responde: eu não tenho certeza, eu convivi com ele até os 3 anos. Mas na verdade tem uma coisa, ele parecia ser bem próximo do Shin. O Mike naquela hora fica um pouco preocupado e pergunta: do Shinichiro? Em seguida o Draken acaba falando: hã? Por que os dois? Só que a Ema sai correndo, interrompendo o Draken e fala: esperem aqui. A Ema foi pegar essa caixa e levar lá pros meninos. Depois o Mike acaba falando: uma caixinha? O Draken pergunta: o que é? E a Ema responde: uma lembrança do Shin, eu achei enquanto estava limpando as coisas dele. Eles acabam abrindo aquela caixa e estava cheio de cartas do Izana para o Shinichiro. A Ema depois acaba falando: eu nunca li, mas só de ver esse tanto de cartas, eu tenho certeza que eles se davam bem. E o Draken depois fala: se davam bem? Isto é assustador. Acaba passando um tempo e eles leram várias daquelas cartas. A Ema acaba perguntando: então, acharam algo importante? O Takemichi responde: parece que eles escreviam sobre o dia a dia. O Draken depois fala: esta aqui provavelmente é a primeira carta do Izana. Então o Draken diz o que está escrito naquela carta: caro Shinichiro, obrigado por me visitar. Estou contente em ouvir que eu tenho uma família. Ao ouvir aquelas palavras, o Takemichi acaba pensando: o Shinichiro foi encontrá-lo. O Draken depois fala: eu me pergunto como ele soube sobre o Izana. O Mike, lendo aquelas cartas, estava bem em silêncio, só que depois ele acaba dizendo: agora entendo. Provavelmente ele estava bem confuso e tenso, e depois ele acaba falando: eu já volto, preciso tomar um ar. O Takemichi estava bem confuso, não sabendo o que o Mike estava passando ali, e aparentemente depois eles ouvem o barulho da moto do Mike. Logo em seguida, o Takemichi pergunta: o que houve? Depois o Draken pega aquela carta que o Mike estava lendo e fala pro pessoal ali: caro Shinichiro, ultimamente eu tenho tido muitas dores de cabeça e doem, deve ser culpa dele. Por favor, pare de falar sobre o Manjiro. Então o Takemichi já vê algo que chama bastante a atenção dele ali. O Draken depois fala: o Kurokawa foi separado da sua família desde criança, e a primeira pessoa que ele encontrou da sua família foi o Shinichiro. Se o Shinichiro foi o único que esteve ao seu lado, então quais são os seus pensamentos em relação ao Mike? O Takemichi em seguida pensa: bem, o Shinichiro
Shinitaro deixou o Izana tomar conta da Dragões Negros, mas quando ele disse que deixou a gangue pro Mike, o que será que o Izana pensa disso? Então a Ema pergunta, inveja? O Draken responde, sim, ele carrega muita inveja do Mike, um rancor. O Draken acaba se lembrando de uma coisa, então ele fala, eu também notei algo. Naquela batalha quando a Toman foi formada, o capitão da 9ª geração da Dragões Negros, o Madarame Shion, disse uma coisa. Então o Draken acaba falando pra Emi e pro Takemichi o que o capitão da 9ª geração disse pros membros fundadores da Toman. Nós carregamos a vontade da 8ª geração. Lembrando que esse cara é um rei celestial da Tenjiku atualmente. O Takemichi depois acaba falando, a vontade da 8ª geração, o capitão dela era o Izana. Então o Draken fala, sim, a 9ª geração se envolveu com o Kazutora. Agora que sabemos dessa inveja, e se desde lá o plano do Izana fosse destruir o Mike? E se todo esse conflito foi pelo rancor do Izana? Em seguida, o Takemichi diz, e depois do Shinichiro falecer, ele criou a Tenjiku e trouxe ela até aqui. Dessa vez, ele fez isso para matar o Mike. E então, a gente acaba vendo a cara do Izana e do Mike. Acaba se passando um tempo após essa conversa, e o Takemichi chama o Shifuyu para sua casa. Quando o Shifuyu chega na casa do Takemichi, o Takemichi fala, desculpa te ligar do nada, Shifuyu. O Shifuyu pergunta, então, conseguiu algumas informações? O Takemichi responde, sim, e muitas. Eles ficam conversando por um tempinho ali, e o Shifuyu fala, então a Tenjiku foi criada pelo rancor do Izana pelo seu irmão Mike? Mas que droga, quem imaginaria que ele estaria envolvido com a formação da Toman? O Takemichi depois fala, Shifuyu, eu preciso te dizer isso, de agora em diante eu vou cuidar de tudo, você não precisa mais se envolver. O Shifuyu fica bravo, então fala, hein? Perdeu a cabeça? Então o Takemichi fala bem desanimado, o Naoto está morto, e eu não posso mais voltar ao futuro. Não terá uma próxima vez, eu não sei o porquê, mas de alguma forma a Toman se ajustou com a Tenjiku. O Takemichi acaba se lembrando da cara do Kisaki e do Izana, e logo em seguida, ele se lembra daquelas palavras que o Mike do futuro disse pra ele antes de morrer, minha vida não foi nada além de dor. E logo depois o Takemichi com muita raiva fala, eu vou acabar com tudo, toda essa merda de luta entre irmãos, eu vou matar o Izana e o Kisaki, estou preparado até mesmo para esfaqueá-los. O Shifuyu tem essa reação, depois o Takemichi fala, eu te imploro, você entende, Shifuyu? E logo em seguida o Shifuyu pergunta, então o que acontecerá com a primeira divisão? O Takemichi dá as costas para o Shifuyu e fala, esta luta é minha. E o Shifuyu responde, então você deveria explicar isto para eles. Quando você me chamou, eu acabei convidando todo mundo também. Escute aqui, Takemichi, esta não é só uma batalha entre irmãos. O Shinichiro criou um time lendário e o Izana arruinou tudo quando herdou. E foi o Mike quem teve que acabar com aquela gangue perdida. E no meio de todo esse caos, a Toman nasceu e logo depois eu o encontrei. E o Shifuyu lembra novamente do Baji. Depois ele continua, esta luta de irmãos é relacionada a Toman, então esta é uma batalha de todos nela. E também, esta batalha é da primeira divisão, só fale com eles e eles entenderão. Você não precisa falar nada de viagens no tempo. Eu imagino que isso é o que um líder deveria fazer. Então, aquele bando de amigos do Takemichi acabam entrando no quarto dele dizendo, nós éramos um bando de escravos de outros delinquentes, antes do Mike nos salvar. Esse tal de Kurokawa Izana, o inimigo do Mike é um inimigo da Toman. O Akun depois fala, e quando você disse que os apunhalaria até a morte, eu o ajudarei. O Yamagishi acaba falando depois, é isso, Takemichi, esta batalha tem que ser a luta entre irmãos mais louca de todos os tempos, certo? Isso com certeza será incluído na enciclopédia dos delinquentes. O Makoto todo perdido fala, enfim, não acham que a
família do Mike é um tanto complicada, eu me pergunto o que está acontecendo. O Shifuyu então coloca a sua mão no ombro do Takemichi e fala: nosso time não é fraco como você pensa, então não vá tentando resolver as coisas sozinho. O Takemichi então abre um sorriso e grita: certo, vamos começar a reunião estratégica da primeira divisão. Logo em seguida, alguém acaba chegando na casa do Takemichi gritando: o capitão da primeira divisão está aí? Todo mundo fica muito confuso, então o Takemichi vai até a janela para ver quem era. O Takemichi, quando vê esse cara, acaba falando: uniforme da Toman, mas quem é esse? E esse cara só pede pro Takemichi descer. Quando o Takemichi vai lá embaixo, o capitão da quinta divisão acaba aparecendo. E se caso alguém não lembra desse personagem, é nos apresentado ele novamente, que é o capitão da quinta divisão, Yasuhiro. O Shifuyu, ao ver ele, acaba falando: nada bom, Takemichi, este cara é bem perigoso na Toman. O Yasuhiro sai de dentro daquele carro e fala: e aí, Hanagaki? Logo em seguida, o Shifuyu avisa ao Takemichi: tome cuidado, Takemichi. Em seguida, vários membros da quinta divisão aparecem ali e acabam agarrando os amigos do Takemichi. Então o Takemichi, olhando aquilo, pergunta: o que tá rolando aqui? E quando ele olha de volta pro Yasuhiro, ele leva um socaço que acaba fazendo ele voar pra longe. Depois o Yasuhiro se caminha em direção ao Takemichi no chão e acaba erguendo ele pela sua camisa. O Takemichi naquele momento leva vários e vários socos até que sua cara fica completamente destruída. O Shifuyu, todo desesperado, acaba gritando: que porra é essa? O que o Takemichi fez a você? Então o Yasuhiro fala para o Takemichi: todo o negócio com o Izana te envolveu com um trabalho redundante. E o Takemichi, com sua cara toda destruída, acaba pensando: Izana? Depois o Yasuhiro fala: jogue ele dentro do carro, Sanzu. Aparentemente o Takemichi acaba desmaiando e quando ele acorda, ele está em um local completamente escuro. Naquele momento ele pensa: onde estou? Está escuro, eu não enxergo nada. Então que o Yasuhiro aparece e fala: acordado, Hanagaki? Todo esse conflito com a Tenjiko, você sabe de algo? Enxergue além de você, Hanagaki. Depois aquele tal do Sanzu acaba acendendo as luzes daquele local e o Yasuhiro fala: todos os autores estão aqui. Então que a gente acaba vendo o Inui e o Koko com as suas caras completamente machucadas. Bom, esse episódio da nossa série vai terminar por aqui, com o final com o Takemichi no chão olhando para esses dois. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui e qualquer crítica é só comentar aí embaixo. Então, chegando ao final do vídeo, eu espero que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana e... bye bye!